dia, galera. Sejam todos bem-vindos ao seu canal Fala Vascão. Mais um vídeo aqui. Antes de começar, galera, eu queria pedir para vocês, todo tema agora teremos live toda segunda, né, às 17 horas. Tivemos a primeira na segunda-feira agora, toda quarta-feira às 18 horas, tá? Todo pós-jogo do Vasco a gente vai entrar, tá? 1h30, 1 hora depois do jogo. E também, aqui, tá aqui, ao atingirmos a meta de 1.000 inscritos, nós sortearemos um ingresso para o jogo do Vasco. Então, eu peço para você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, tá? Assim que nós batermos 1.000 inscritos, na live seguinte a gente vai sortear um ingresso. Só eu peço que quem não é do Rio de Janeiro, a gente no momento não tem como custear a vinda de vocês para cá. Se vocês quiserem doar o ingresso, pode doar. E se vocês quiserem vir por conta própria, pode vir também, tá? Então peço para vocês, se inscrevam no canal, deixe seu like, tá? E ajude a gente. Então vamos às notícias. Vamos falar um pouquinho da rodada do Campeonato Brasileiro que se encerrou ontem. Teve 2 jogos ontem, Fluminense perdeu para o Vitória da Bahia, 1-0, no Maracanã, agravando ainda mais o Flu-C lá. E São Paulo 2, Criciúma 1. Então, com isso, o Vasco, eu vou até deixar aqui em cima, o Vasco caiu para 16º lugar na tabela. O Vasco está com 10 pontos em 12 jogos, né? Então, e o primeiro da zona de rebaixamento é o Atlético Goianiense também, com 10 pontos em 12 jogos. E depois vem Corinthians 9, Grêmio 7, Fluminense 6. Tá? E o próximo jogo do Vasco é sábado, 6h30, em São Januário. Pelo que eu vi hoje, o ingresso do setor 5, da arquibancada 5, pela entrada 5, no caso, já tinha se esgotado, tá? Então tem a 9, e VIP e social ainda tem. Então, assim, vai ser casa cheia. Vamos para mais uma pressão em cima do Faísca, tá? E vamos em busca dessa vitória, tá? E eu queria passar alguma coisa com vocês aqui também, que não poderia passar batido, né? Que é o áudiozinho do VAR. A gente não pode, eu não tenho áudio, né? Mas eu peguei a transcrição aqui. E no caso, o VAR, ele não pode interferir quando o juiz aplica o segundo amarelo, né? Então ele só pode interferir, achar que foi justo ou não justo, quando é vermelho. Mas o que espantou a nós torcedores do Vasco, que é o áudio aberto. Praticamente o VAR está trabalhando juntamente com a arbitragem. Eu vou deixar aqui também a transcrição, e uma coisa que me chama a atenção é quando a Daiane, ela fala assim: portanto eu confirmo, segundo amarelo e vermelho. Olha, todos os ex-árbitros que trabalham nas emissoras foram consultados e foram unânimes em dizer que não era para expulsão. E o que espanta mais a gente, os torcedores do Vasco, é essa intromissão do VAR, né? Dizendo que é para segundo amarelo. O VAR é para entrar em caso de alguma coisa que não esteja para cartão vermelho, para pênalti, para lance de gol. Não é para ficar apitando junto com a arbitragem. Então isso aí é uma coisa que tem que ser investigada. Não pode passar impune. O VAR não pode apitar junto com a arbitragem, né? Então isso é uma vergonha do que aconteceu ontem. O David não merecia ser expulso, tá? A gente poderia perder o jogo com o David em campo contra 11, porque o time do Bahia é bom também, mas o David foi expulso no momento que o Vasco estava bem no jogo. E isso atrapalhou muito. E para um time que está lutando para tentar voltar a ficar bem posicionado na tabela, isso atrapalha bastante, né? Então é uma coisa, a CBF, dona CBF, vamos ver isso aí, que é uma coisa que não tá legal não, hein? Agora vamos falar aqui sobre o pacotão de reforços, né? Que o Vasco tá prometendo. Não anunciou ninguém ainda, tá? Mas tem vários jogadores fechados. E ontem surgiu a notícia, né? Vou falar de um a um. Surgiu a notícia do novo diretor executivo,
é o Marcelo Santana. Marcelo Santana, ele foi presidente do Bahia entre 2015 e 2017. Ele conquistou lá o Campeonato Baiano de 2016 e a Copa do Nordeste de 2017. O Atenção Vascaíno, o canal Atenção Vascaíno, que foi o primeiro a informar o nome do diretor, e o GE confirmou, disse ontem que provavelmente o Marcelo Santana deve chegar no Rio de Janeiro amanhã. E aí ele vai se debruçar lá nas contratações que o Vasco tem encaminhada, vai dar uma olhada, vai dar uma verificada, vai ver com o Pedrinho e vai acertar ou não as contratações, tá? Mas o Vasco assim, tem muito nome já na mesa, muitas contratações efetuadas já, mas só não foi anunciada. Igual no caso do Alex Teixeira, né? O Cria, que foi um pedido do Coutinho, já aceitou a proposta do Vasco. E ainda não foi anunciado, porque provavelmente o Vasco quer fazer isso junto com o Coutinho e com o Souza, né? E o Souza, no caso, ontem essa notícia que ele rescindiu o contrato lá com Besiktas Zahir, né? Acho que é Besiktas Zahir. Ele rescindiu o contrato, então provavelmente só está esperando o Coutinho, que também só falta rescindir com o Aston Villa. Provavelmente vai estar rescindindo e semana que vem ele vai ser anunciado, os três juntos, né? Então, assim, nós já temos os três crias já fechado com o Vasco. Também temos fechado o Emerson Rodrigues, né? Que é lá da MLS, que é um jogador, é um ponta, né? Que dizem que é um bom ponteiro. Eu ainda não vi nada muito sobre ele. Eu vou pegar uns vídeos, vou começar a dar uma observada para ver. Então, no momento, eu não posso comentar muito sobre o jogador. Mas eu vi muito a galera fala aí, falou que é um bom jogador, mas não é um goleador, né? Se a gente esperar o gol dele, parece que não é o faro do menino. Também tem o André Ramalho, né? É o zagueiro que era do PSV. Ele tem a proposta do Vasco, mas ele está analisando e ele está esperando algo do exterior. Como o Vasco tem pressa, o Vasco não vai esperar. Vai ver com ele, quer vir jogar aqui? Não quer? A proposta é essa. Então ele tem que decidir se virar ou não. E no Brasil, ele recebeu sondagens também de Palmeiras e de Internacional. Aí já os pessimistas vascaínos já vai dizer, não virá. E agora à noite surgiu também a notícia do Roberto Pereira, né? Ele foi oferecido, acho que ele estava no Besiktas, ele foi oferecido ao Vasco da Gama, é um jogador que tem 33 anos, o Vasco está avaliando 1,84 m. Esse eu peguei um vídeo dele e vi, ele é um meia-direita, ele já cai mais pelo lado direito, eu vi o mapa de calor dele, bem habilidoso, ele é destro, mas também usa bem a canhota, né? Então parece ser um bom jogador, mas assim, de vídeo, todos são craque, né? Então é esperar para ver. Surgiu outros nomes, mas assim, a gente vai esperar confirmar mais alguma coisa, ver as fontes direitinho para passar aqui. Então o videozinho mais ou menos é esse, galera. Tá esquentando. A partir de semana que vem, provavelmente, a gente vai começar a anunciar os jogadores para eles começarem a treinar, a se adaptar, né, ao esquema de jogo. Também temos que o treinador, o Rafael Paiva, fez 2 jogos bons. Nós tivemos uma vitória contra o São Paulo, ontem tivemos revés contra o Bahia, mas ele foi bem, então ele deve estar botando uma pulga atrás da orelha do Pedrinho. Como eu disse na live de ontem, no pós-jogo, eu não tenho uma opinião formada sobre o treinador. Se vem Ramon Dias, se fica Rafael Paiva, tem os prós e os contras dos dois. Então, assim, eu acho que o Pedrinho deva tomar a atitude melhor para o Vasco. Ele entende muito mais do que a gente, né? Então, que ele tome a melhor decisão, que o Vasco não pode errar, né? Então, fechando isso aí, a gente vai fazer um campeonato legal. Se Deus quiser, a gente pega uma Sul-Americana e quem sabe a gente pode ainda pegar uma pré-Libertadores, né? O time começou a dar uma encaixada, só falta agora vai chegar umas peças que vai melhorar mais o time e a gente pode brigar lá em cima sim. Não ganhar título ou para Libertadores direto,
né? E também tem a Copa do Brasil, que é um campeonato que é tiro curto e que a gente tem chance de ganhar, tá? Então, assim, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço todo mundo aí que está chegando, nos ajudando bastante, tá? Então, mais uma vez eu peço, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Sempre que a gente tiver vídeo, dá um like, compartilha com o Vascaíno, porque Vascaíno ajuda Vascaíno. Então, esse foi o nosso videozinho, galera. Tamo junto, um abraço. Como eu sempre digo, ao Vasco, tudo!